Então, vamos iniciar agora. É a primeira live que eu faço, um vídeo pelo Instagram. E eu não sei muito bem lidar com isso. Vamos ver o que, que eu consigo aqui. O Ramon, que bacana! Vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo. Com ele. Tá aqui dizendo que tá conectando. Vocês agora conseguem me ver? Agora sim. Tá conectando aqui. Ah, agora deu certo. Não sei o que estava acontecendo. Natália, Josi, orientanda, Maurício, Gabi, agora foi. Agora Agora foi. consegui. Ah, agora, Agora agora a foi. gente conseguiu. Pois é a São os primeira desafios da vez tecnologia, né, professora? Tá que certo. essa tecnologia, gente. Eu Todo confesso mundo para se vocês que eu sou uma adaptando. semi-analfabeta digital. Então eu tô assim me esforçando para me conectar com vocês da melhor forma possível. Rodrigo, nossa, vários alunos, Eduardo, Natália, muito bacana, gente. Jefferson, Rosilaine, que legal ter vocês. Muito bom, muito bom. Pessoal da Bom, Unig a live entrando, foi Gabi minha, agora sou falando. Gabi meramente estudou comigo. convidada. Oh, É, que agora a gente bacana. pode começar, Tati. A única coisa que a Podemos. gente tem que fazer de observação, já que é a primeira live da senhora, é que são 60 minutos. O Ah, Instagram então são tá. 60 minutos. Se a gente passar de É, 60 minutos, o Instagram corta a gente. simplesmente a gente fica falando para a parede. A Entende? gente Tá fica falando aí, para a parede. tá ótimo, tá ótimo. Bom, você conduz porque a live é sua, eu sou meramente Tá certo. convidada. A gente só inverteu um pouco os papéis por razões tecnológicas. Tá Natália, certo. saudades também. Eduardo, depois eu vou falar mais uma vez com todos vocês. Eu estou muito feliz de tê-los aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, João. Eu estou assim, nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu tenho me esforçado para ter acesso a essas tecnologias, que por mais que eu pareça novinha, eu brinco com eles, mas eu sou da época do videocassete, eu sou da época, né, da fita, cassete, então para mim é uma coisa realmente nova. Aline Sandes, minha amiga, entrou. Adriana, gente, muito bacana. Luciana Constantino, vários ex-alunos. Estou muito feliz mesmo. Muito É obrigada por muito me bom. E essa proporcionar live isso. também, né? A live de um ex-aluno com a sua De um mestra, né? ex-aluno. A gente fica com um Também. orgulho que vocês nem imaginam. Rodrigo Avelino, olha, gente, vocês não têm noção do que é para um professor ter um ex-aluno como colega de maneira tão competente, tão interessante da forma que você está trabalhando. Então, eu fico realmente muito feliz. Ah, Rodrigo, gente, eu Obrigado não gosto, pelas eu não vou nem palavras. olhar, se eu ficar olhando ali, acabou, só falo com as pessoas. Então, por favor, conduza. A Então, live é o sua. E como pessoal ainda está convidado. chegando, mas à medida que o pessoal for chegando, o pessoal vai acompanhando, que a gente já deu nessa conversinha rápida aqui um tempinho para o pessoal chegar e consertar esses erros tecnológicos que a gente teve. Mas eu fiz esse Meu, né? convite para Meu. a doutora Carmen, né, que foi minha professora de coração, para que a gente pudesse discutir um tema que é acho que a doutora tem aí uma profunda competência para tratar do tema, não é à toa que eh, ela atua no direito de família, dá aula de direito civil, direito de família, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM. Então, acho que é uma das pessoas mais gabaritadas aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Eu quis trazer esse tema da socioafetividade, porque eu acho que a pandemia, de uma forma geral, trouxe para a gente novos dilemas para que a gente pudesse estar tratando em diversas searas, e isso eu costumo dizer muito aqui na página que eu tenho, que é essa Jurídica SA, e que muita gente aí que entrou através do perfil da doutora Carmen vai estar podendo conhecer também. E a gente fala aí sobre essa questão da socioafetividade, que já é um fenômeno existente, né? Mas que teve, de certa forma, um cenário aflorado com o isolamento social, com as pessoas tendo que ficar dentro de casa, né? E esse tema é muito interessante nesse sentido, porque trata de pessoas, trata de relações afetivas, e o direito de família é uma questão longa de afetividade, de amores, né? De tragédias, como é o divórcio. Oh, Então, a gente tem com muita certeza. coisa para falar dentro do direito de família e que traz para a gente
diversos reflexos. A pandemia não deixou de ser para a gente mais um desafio dentro do direito de família, de manter a questão alimentar, quando a gente fala do divórcio, que agora a gente pode ter o divórcio virtual. Então, são muitas coisas que também estão sendo remodeladas nesse novo cenário, né? E um grande destaque que a gente faz assim dentro do direito de família desse tema de socioafetividade, que eu acho bem bacana a gente pontuar, é que a gente tem uma Constituição aí de 30 anos, acabou de fazer aniversário, nova, e a gente sempre acaba tangenciando sobre temas, infelizmente, eu acho que trágicos, mas que por vezes não são democráticos. Então eu acho que cabe pontuar aqui sempre, eu sempre falo de democracia em todas as lives, principalmente quando eu estou iniciando, e eu gosto muito de usar uma frase do Churchill, que ele diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, né? Mas não há nenhum sistema melhor do que ele. Então ele pode não ser perfeito, mas ele atende a gente da melhor forma possível, e na medida das nossas necessidades, a gente vai se adaptando a ele. Então eu acho que a questão da socioafetividade passa muito pela questão social brasileira do nosso patriarcado. A gente tinha uma situação, né, onde o casamento era indissolúvel, nós tínhamos um vínculo muito forte com a igreja, né? E acho que o primeiro marco que dá pontapé à questão da socioafetividade é a questão da instituição do divórcio, né? Que foi feito através da lei 6515 de 77, que foi uma das alterações que foram feitas pelo Senado e que permitiu uma mudança significativa aí nesse cenário. Então você tinha aquelas pessoas que eram desquitadas, né, que eventualmente tinham tios, avós que cuidavam, mas que não tinham direito nenhum, não era tutelado, né, era só um desquite e muito mal visto pela sociedade. E o Instituto do Divórcio, né, dá um pontapé bem inicial nesse tema de socioafetividade. A gente ainda nem imaginava em tratar especificamente desse tema, mas eu acredito que é um marco que a gente tem que destacar, que é o Instituto do Divórcio, feito em 77, e nesse cenário patriarcal brasileiro, né, o Brasil acabou sendo um dos últimos países participantes das Nações Unidas a instituir no seu ordenamento jurídico o Instituto do Divórcio. Né, foi um dos últimos, foram um dos 5 últimos a fazer essa aderência a essa possibilidade do divórcio, que eu acho super importante a gente destacar. Mas tratando da questão da socioafetividade, acho que o pontapé nosso, quando a gente fala do direito de família propriamente dito, eu acho que eu vejo muito presente, eu não sei se a doutora vai concordar, Carmen, que é o artigo 1593, que ele diz que o parentesco ele pode ser natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. E aí essa outra origem dá uma certa brecha legal para a gente começar a discutir a socioafetividade. Na verdade, quando o ordenamento jurídico institui outra origem, ele não trata da socioafetividade ainda, ele trata do instituto E nem da estava adoção. pensando nisso nesse momento, perfeitamente, é isso aí. Né, ele trata do instituto Cenário, da adoção, né, mas assim... social. Mas já é um caminho meio andado para a gente, como advogado, que adora discutir, criar jurisprudência, né, entrar com essa brecha para tentar enquadrar isso aí como uma situação de socioafetividade. Mas, de fato, a socioafetividade ela só foi ter relevância em 2013. Você vê que é um fenômeno muito recente, né, que foi numa ação de um recurso extraordinário, que depois virou um recurso de repercussão geral, que é o recurso 622, e depois disso foi reconhecido esse direito da socioafetividade, inclusive tendo como consequência em 2017, né, o Conselho Nacional de Justiça, no provimento 63, estabelecia a possibilidade do registro extrajudicial da filiação socioafetiva. Então, eu acho que esse foi o grande marco para a gente falar assim, não, agora de fato existe a socioafetividade, ela é reconhecida, a gente não precisa lutar de uma forma tão elástica, né, um processo naturalmente simples, porque o direito de família ele tem que ser interpretado sempre de forma muito elástica, porque ele trata de sentimentos. Né? O direito de família é um direito sentimental. Exatamente. Né? Na realidade,
Pode falar, continua. E eu acho que, assim, nesse sentido aí, a gente já começa a falar de várias repercussões, consequências dessa socioafetividade, que aí a gente fala depois. Aí eu vou passar a palavra para a senhora, que eu já falei bastante. Imagina, de forma alguma. Falou e falou muito bem. Na verdade, você já introduziu de maneira muito clara o assunto. Eu tenho algumas coisas para acrescentar, na verdade, para completar aquilo que você já falou e falou muito bem. Quando a gente fala em direito de família, a gente está realmente falando daquilo que é mais subjetivo e mais complexo para o ser humano, né? A família, a gente pode entender como a fonte das nossas maiores alegrias, mas também dos nossos maiores conflitos, né? Os principais conflitos que o ser humano tem e que não podem ser resolvidos de maneira cartesiana estão no direito de família. Então, quem tem uma visão muito técnica e meramente técnica do direito de família não tem uma visão real do que é o direito de família, né? Os conflitos familiares, eles são extremamente complexos e muitas vezes quando eles são judicializados, o que você observa, o que aparece é apenas a ponta de um iceberg. Porque o conflito que se apresenta judicialmente é muito mais simples do que aquilo que é a realidade. Eu vi que a gente tem a presença da Amanda, que é uma psicóloga, que nós já trabalhamos juntas, já fizemos algumas palestras juntas, e ela poderia até falar muito melhor sobre isso. Porque um exemplo que eu gosto muito de trazer é uma questão, por exemplo, que verse sobre alimentos, né? Geralmente o problema não são os alimentos. Geralmente os problemas dizem respeito ao divórcio do casal que não foi bem resolvido, ao relacionamento desse ex-casal que não acontece, que não existe, e isso vai, obviamente, reverberar nessa questão dos alimentos. E aí você chega ao judiciário e apresenta uma questão que aparentemente é muito simples, né? Você tem ali uma quantificação, você tem ali necessidade, possibilidade, razoabilidade, opa, resolvi o problema. Não, você resolveu o processo. E não necessariamente você resolveu o problema, porque ele é extremamente profundo e muito mais complexo do que aquilo que se coloca ali. Quando a gente fala de família no direito brasileiro, no direito em geral, mas especificamente no direito brasileiro, que é o nosso foco, que é o foco da nossa conversa, a gente tem que lembrar de tudo aquilo que você falou. A família era exclusivamente matrimonial, né? Existia aquela ideia dos filhos que eram fora do casamento, né? Que eram filhos bastardos, a gente ouvia, e ainda escuta, eventualmente, essa expressão do filho bastardo, que era o filho fora do casamento. A família era focada exclusivamente na biologia, né? O que interessava era a biologia, os aspectos biológicos. Então, o meu filho, mesmo que eu não ame, porque isso é possível, mas ele é meu filho biologicamente, é isso que interessa. Infelizmente, mas é a realidade. E, por outro lado, você tinha afetos que eram desmerecidos porque a biologia não aparecia ali. Então, a gente demorou muito a reconhecer o afeto como a fonte principal do direito de família. Hoje não há como falar em família sem falar em afeto. O afeto é a fonte primária do direito de família. Então, todas as discussões que norteiam hoje o direito de família têm que passar fundamentalmente pelo afeto. Então, só em 2013 você ter o reconhecimento do afeto como valor jurídico realmente é uma lástima, realmente é um atraso absurdo do direito brasileiro. Porque você tem situações, de fato, que não eram contempladas e não garantiam segurança jurídica, porque o nosso Código Civil, a despeito de ser um código de 2002, levou quase 20 anos para ser feito e já entrou em vigor extremamente atrasado. Então, a gente tem ali uma série de questões que não eram contempladas porque não se identificava o afeto como um valor jurídico, que é hoje o ponto central do direito de família, que a gente nem chama mais de direito de família, né? A doutrina moderna chama de direito das famílias, em razão dessa pluralidade familiar, especialmente focada nas relações com base no afeto. Então, a filiação afetiva, né, a filiação socioafetiva, ela é a filiação que surge no direito brasileiro
como forma de reconhecimento de algo que sempre existiu. A gente sempre ouviu falar da expressão do filho do coração, mas a gente não tinha como garantir a esse filho do coração os mesmos direitos, né, as mesmas prerrogativas que o filho biológico. Ainda que esse filho do coração fosse mais próximo da gente do que um filho meramente biológico, né? A biologia é importante, né? A ideia do filho biológico, a ideia da biologia, da transmissão dos nossos genes, das nossas tradições, isso tudo é importante e não deixou de ser. O que se valoriza hoje é não o afeto em detrimento da biologia, mas o afeto e também a biologia. Não há mais uma hierarquia entre essas questões que durante muito tempo existiu. Então, quando a gente tem a possibilidade de um reconhecimento, de uma filiação afetiva, sem mais a necessidade obrigatória de uma lide, né, sem a necessidade de eu ter que entrar com o processo, em algumas circunstâncias eu podendo realizar isso diretamente em cartório, sem dúvidas é um grande avanço e principalmente numa ideia de que a gente tem autonomia para isso. Né? A gente pode expressar o nosso afeto com autonomia sem a necessidade do Estado juiz determinar se aquele afeto é legítimo ou não. Então, é um grande passo, mas eu queria problematizar essa questão, porque ela, na teoria, tem acontecido, na teoria ela é muito bonita e parece que tem acontecido, mas eu tenho encontrado muita dificuldade da prática disso. Infelizmente, alguns cartórios simplesmente se recusam a fazer esse reconhecimento. Eles colocam muitos empecilhos. Claro que a lei, o regulamento do CNJ, a resolução, ela estabelece alguns critérios, isso é óbvio, isso é necessário para que haja segurança jurídica do ato que está sendo praticado e que você não faça, por exemplo, uma adoção à brasileira, né, utilizando-se dos meios legais para burlar o sistema. Então, ok, a gente tem critérios, a gente tem questões que devem ser observadas, mas, além dessas questões, você está impedindo o acesso à justiça dessas pessoas, que não pode ser restrito ao acesso ao judiciário. Então, quando você as impede de fazer esse reconhecimento e as obriga a utilizar o judiciário para conseguir algo que já poderia ser feito de maneira extrajudicial, você está ali obstaculizando o exercício da livre manifestação de vontade, da autonomia das partes e, obviamente, além de você trazer mais demandas para o judiciário, você está ali dificultando a vida de algumas pessoas, né, que não precisavam estar passando por isso, porque tem um provimento regulamentando isso. Então, a gente tem ali... eu tive recentemente uma conversa com uma amiga e ela teve um processo, eles fizeram um pedido, né, via extrajudicial, conforme o provimento do CNJ, o cartório se recusou a fazer, suscitou a dúvida, né, e aí foi para o judiciário e eles tiveram que contestar porque eles tiveram que se explicar sobre a situação deles e foi extremamente constrangedor. Era uma situação de uma família, a mãe se separou do pai, e o pai depois veio a falecer, então a menina quase não teve contato com o pai. Essa mãe foi morar com a irmã e o cunhado. A irmã acabou se afeiçoando à menina, e a menina reconhecia ambas como mãe. E o cunhado como pai, o tio, né, o marido da irmã, da mãe, como pai. E aí eles foram fazer o pedido, né? Isso era a menina já tinha, acho que 8 anos, enfim. Foi a vida inteira dela, assim. Durante 8 anos, ela foi criada com 2 mães. E ela chama as 2 de mãe. E o pai, que é o tio. E eles foram pedir o reconhecimento disso, enfim. Foi extremamente constrangedor, porque o cartório fez, né? Suscitou a dúvida. Eles tiveram que contestar isso em juízo. E chegando lá, eles ainda tiveram que passar por todo o procedimento judicial, e na audiência foi extremamente constrangedor, porque foi perguntado se a irmã tinha um caso com o cunhado, quer dizer, questões que, assim, não cabiam e não diziam respeito àquela circunstância. Eles queriam simplesmente o reconhecimento daquela paternidade afetiva
que era de direito, que era possível, que o CNJ já tinha regulamentado. E foi extremamente constrangedor para a mãe, para as duas mães, porque aquela menina tem duas mães, para aquele pai, né, que foi acusado de uma relação ali, no mínimo imoral, né, com aquela cunhada, enfim, e ainda que fosse, não dizia respeito ao judiciário, porque o pedido era para o reconhecimento daquela paternidade, daquela filiação, que estava mais do que provada em fotos. A própria menina se referia às duas como mãe de maneira muito simples, muito clara, né? Algumas questões são muito difíceis, talvez, e complexas para a gente, que é de uma outra geração. Mas para as crianças isso não é difícil, isso não é complexo. E teve um estudo psicossocial, nesse caso, chegaram a fazer o pedido do estudo social, e a menina, quando perguntada quem era a mãe dela, ela falou essa e essa, as duas. Ué, mas você tem duas mães? Tenho. E qual o problema? Para ela não era o problema era para as pessoas que estavam naquela sala querendo saber o que era aquilo, que situação era aquela, né? Então, a gente tem essas questões que são muito tristes também no direito de família e muito complicadas, que é a diferença da teoria e da prática. Às vezes a gente está em sala de aula com vocês, conversando e contando e trazendo algumas decisões, e aí a gente vai colocar em prática, principalmente nas comarcas de interior, né? Quando a gente não está na comarca da capital. Doutor Luiz Gustavo, professor, que bacana tê-lo aqui. Excelente professor também. Você pode chamar para fazer live, que eu tenho certeza que vai arrebentar. Depois a gente conversa então. Depois a gente fala lá no direct, a gente conversa certa. Chame. Prazer, então, doutor. A gente às vezes tem essa dificuldade, né, da teoria com a prática. Professora, mas não tem lá uma regulamentação do CNJ? Ele já não fez? E qual é a dúvida? Não sei, mas na prática as coisas às vezes não funcionam. Na prática infelizmente. Exato. Principalmente, como eu falei para vocês, eu sou advogada militante na Vara de Família aqui em Nova Iguaçu, né? Eu sou de Nova Iguaçu, eu atuo em Nova Iguaçu e às vezes eu tenho muitas dificuldades de colocar questões práticas em ação. Eu me lembro, eu só vou falar desse caso e eu vou passar a palavra para você, para a gente, né, continuar a conversa. Como eu falei, a live é sua, eu estou apenas como convidada. Não, a gente vai conversando assim, é a conversa informal, as coisas vão fluindo naturalmente e a gente vai seguindo, sempre demonstrando o máximo de conteúdo pelo menor tempo possível, né? Nossos 60 minutos. É verdade. Não, só vou, para finalizar, um caso. Eu gosto muito de trazer exemplos concretos para vocês entenderem o porquê que eu estou falando certas coisas. Quando começou... O melhor de toda essa conversa é isso, é demonstrar a questão da teoria aliado à prática e à vivência, e você tem uma vivência enorme nessa área aí, com vasta experiência, tanto na docência quanto na prática jurídica, e algumas aberrações jurídicas também para contar, né? De magistrados, de membros e de outras situações que acabam naturalmente acontecendo no dia a dia forense aí, de todos nós. Pois é, infelizmente. Então, assim, no início da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, muito se falou sobre a mediação judicial, como é que aconteceria. E eu, naquele momento, estava estudando mediação para o meu mestrado, que foi meu objeto de pesquisa. E eu fui uma questão clara de alienação parental, chegava ao ponto da menina, enfim, ter problemas sérios e de até automutilação, de nervoso, de estresse e tudo mais, tinham laudos de psicólogos, etc. E aí eu ingressei, né, com a ação, uma ação autônoma de alienação, que é possível, tá lá, o código fala disso, tá na lei, tudo bonitinho. Tem previsão. Tem previsão, já causou uma estranheza. Já era diferentona, não deveria, mas já estava ali como a diferentona. E aí, na época, a primeira coisa, não, vamos marcar uma mediação. Eu cheguei lá, estou estudando mediação, falei, vamos ver como é que vai ser a mediação. Chego eu na mediação, está o juiz de toga, realmente de toga, e as partes sentadas... Impondo todo o formalismo que não é esperado numa sessão de mediação. Uma mediação, né? Não se pode colocar... não é que não se pode, mas assim, você colocar a figura da autoridade do juiz
como mediador, que deve ser um terceiro imparcial, de confiança das partes, que está ali para tentar fazer com que elas cheguem em acordo por si próprias, já é uma coisa que não parece razoável. Não parece razoável, exatamente. Não parece minimamente razoável, mas enfim, vamos lá. E aí, ao longo da mediação, em momento algum, ele se colocou na posição de... E nem caberia, nem poderia, porque ele não está acostumado a esse papel, de mediador. Ele não era mediador. E ele continuou as partes querendo falar, ele, não, agora a senhora espera, agora a senhora não fala, agora é você. Então, quer dizer, aquilo era qualquer coisa menos uma mediação. Ué, mas o professor já estava ali, já estava acontecendo, já tinha um novo código de processo. Ele estava instruindo quase que um processo ali, já delimitando. Estava fazendo... Eu não me preparei nem para fazer uma instrução, não era nem uma conciliação. Era uma instrução, e ele determinava como estavam as partes e quem podia falar. E olha, a senhora não fala nesse tom. Ela fala no tom que ela quiser, ela está ali naquele momento para desabafar, para colocar para fora. É para isso, a mediação é para estimular o diálogo, é para que as partes possam externar o problema real. E não cabe ao mediador determinar nada e julgar nada. Então, foi algo assim, extremamente frustrante, que infelizmente é muito distante da realidade, da teoria, mas foi o que aconteceu na prática. Então, às vezes, a gente tem esses problemas e é importante muito a gente conhecer a teoria para a gente brigar por ela na hora, né? Para a gente brigar, olha só, mas isso aqui não está certo. Não, mas isso aqui não é assim. Não, mas a gente tem que se posicionar nesse sentido, porque senão as coisas não caminham, as coisas não acontecem. Né? Exatamente. E essa situação que você está colocando, por exemplo, aconteceu aqui em Nova Iguaçu, né? Pelo que a senhora falou. Foi. E Nova Iguaçu, se nós formos ver... Foi Nova Iguaçu, né? Então, se a gente for ver Nova Iguaçu, a gente chama de interior, mas existem outras comarcas que são ainda menores, às vezes com um juiz só, que é um juízo de vara única. Então, você vê que as coisas... A gente está falando, na verdade, de uma comarca de médio porte, que seria Nova Iguaçu, né? Você imagina isso acontecendo ainda mais para o interior, daqui do Rio de Janeiro, no interior mesmo, você fala no interior desse Brasilzão aí que a gente tem, são temas muito difíceis de serem tratados e a magistratura, e as pessoas de maneira geral, não só a magistratura, mas às vezes o próprio advogado ele não está preparado ainda para esse cenário de muita relação e contato, que eu acho que muitas das vezes tanto o advogado quanto o Ministério Público, quanto o magistrado, ele muitas das vezes se coloca num papel mais de impessoalidade, né? Eu acho que isso é um problema do direito. Eu observo que as pessoas precisam entender que o direito lida com pessoas e ele é feito para pessoas. Então, você não pode ser imparcial, você não pode ser distante, você não pode... Problema disso. Eu não entendo por que a gente tem que ser tão distante do outro. Por que para ser profissional a gente não pode se envolver? Por que para ser profissional a gente tem que estar num outro patamar? Isso não é só uma característica dos magistrados. Escudo na sua frente de defesa ali. Exatamente. Eu vejo muitos colegas advogados assim, né? Como se para que você fosse um bom profissional você tivesse que se manter distante. Não, eu acho que até de certa forma... quero dizer que você tem que ser... Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos sobre isso. Você não precisa ser beligerante. Isso é uma coisa. E eu acho, aproveitando para entrar na segunda temática que você propôs, que é a ideia das novas formas, né, de direito de família, eu acredito que você esteja se referindo especialmente pós-pandemia. Não cabe a beligerância extrema. Não é o brigar não significa que você é bom. Mas o que eu digo é que você não pode se distanciar. Você é humano. E se permita ser humano, sabe? Eu acho que esse momento, a gente agora está talvez tratando das questões pós-pandemia, que vão ser extremamente importantes, né? Como é que a gente vai sair dessa crise toda, essa crise social, econômica, política que a gente está vivendo, judiciária, né? Porque a gente teve o judiciário parado muito tempo, ele ainda não está funcionando. Em todos os setores, né? Todos os ramos do direito, de certa forma, foram afetados. O direito de família não fugiu a
a essa Não questão, fugir do mas papel. todos os cenários. Eu acho que o mais importante de ser colocado aí, que eu acho que a pandemia trouxe um sinal muito forte, é que a advocacia contenciosa, aquele litigioso de massa, aquela advocacia maçante do serviço repetitivo, eu acho que a pandemia colocou isso em questão, dando aquele X e dizendo, olha, a advocacia pode também ir para outro caminho. Reforçou a questão da conciliação, da mediação, da arbitragem. Ela traz um cenário em que os métodos alternativos de solução de conflitos são muito vantajosos para ambas as partes. E isso é muito difícil, tanto do advogado enxergar que isso é válido, e mais difícil ainda, que eu acho, é o cliente enxergar de que a negociação ou alguma alternativa extrajudicial pode ser mais efetiva do que a tutela jurisdicional. Isso eu acho fundamental. Por quê? Porque se você às vezes resolve um conflito e fala, olha, está aqui a minuta de acordo, consegui resolver. Chega, você cobra os seus honorários e o cliente fala, mas você nem precisou entrar com a ação. Exatamente. Foi muito fácil, meu problema então era muito fácil. E na verdade, pelo contrário, você se esforçou muito mais para resolver aquele problema, para ele, muitas das vezes, de uma forma menos onerosa financeiramente, porque você não teve as custas do processo e o desgaste emocional que qualquer processo naturalmente traz, né? E você trouxe valor para as duas partes, porque as duas partes saem satisfeitas com o acordo. Uma coisa que a gente fala muito sobre a mediação, né, de conflitos, que é um dos métodos que a gente agora chama de adequados, né, de resolução de conflitos, e a gente tem a negociação, a mediação, entre eles, né, a conciliação, arbitragem, mas uma das grandes questões é essa possibilidade do ganha-ganha, né? A gente, em algumas situações, isso realmente não é possível, não é nem interessante, né? Às vezes você observa que o interesse da parte é ferrar o outro. Não, e você vai ver que vai ter uma sentença. Porque acaba que acontece que no direito de família, muitas das vezes a pessoa começa a entrar numa litigância de tal forma que ela, na verdade, se esquece até do pedido que ela fez. Ela entra na litigância, no litigar só por litigar. Exatamente. O objetivo não é resolver o processo, o objetivo é ferrar o outro, é magoar o outro, é fazer o outro pagar por alguma coisa que ele fez lá atrás, que às vezes ele nem lembra mais o que é. O grande problema disso no direito de família é que você, no geral, vai estar lidando com situações de relação que a gente chama continuada. E como é que você resolve uma questão de relação continuada se uma das partes ganha e a outra perde? Sempre tem alguém frustrado. E isso é uma bola de neve, né? E aí eu perdi aqui, mas aí eu vou fazer você perder lá. E aí vira uma coisa que não tem fim. Então, diferente de outros ramos, por exemplo, no direito do consumidor, você está lá com um problema contra uma empresa de telefonia. Você faz lá, ingressa com a atuação, ganha uma sentença lá, favorável para você, encerra ali, nunca mais você quer contato com aquela empresa, você procura outra. Você não pode fazer isso com o pai do seu filho, sabe? Você tem que manter essa relação, ela existe, ela é continuada, ela não encerra quando o processo encerra. Então, especialmente quando você lida com menores, né? Que inevitavelmente esse contato vai existir por um período. Ainda que não seja, seus filhos vão crescer e eles continuam sendo seus filhos. Sim, e vocês vão continuar se encontrando eventualmente. Então, não tem jeito, sabe? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, principalmente quando se fala em direito de família. Eu sei que nem sempre isso é o interesse das partes. E nem sempre o advogado entende que isso é bom, que isso é possível, inclusive que é possível ganhar dinheiro dessa forma. Porque o advogado também tem uma visão, não é só a parte, que se ele não entrar com uma ação judicial, ele não trabalhou, ele não fez nada, ele não pode cobrar. Isso não é verdade, né? Exatamente. O trabalho da advocacia, ele é muito além de um processo judicial, né? Toda a assessoria que você pode prestar, toda a questão que você pode prestar, e você tem que estudar muito para fazer isso, tudo isso pode ser cobrado, é claro. Não é porque você não tem uma sentença em mãos que você não trabalhou, que você não agiu para que aquela questão fosse resolvida. Então, especialmente questões de família, questões de direito sucessório, como processos relacionados a inventário demoram porque as partes não chegam num acordo e não querem chegar num acordo. E muitas vezes os advogados não propõem isso, não tem essa... Eu sei que é difícil porque a gente vem de uma cultura
de litígio. O nosso sistema jurídico nos impulsiona isso, né? A nossa formação nos impulsiona isso. Mas a gente tem que entender que a gente está num outro momento. A gente está aí com novas questões que estão se apresentando e que a gente precisa ter essa visão. Vou dar um exemplo para você, né? A gente vai viver, eu já cheguei a comentar isso agora na live um pouquinho mais cedo, que a gente está vivendo um momento de crise em todos os setores. E um dos grandes setores afetados é o setor econômico. Se a gente ainda não está sentindo exatamente os efeitos dessa crise econômica, a gente está prestes a sentir, porque vai explodir, não tem jeito, né? E aí uma questão, por exemplo, que versa sobre alimentos. Como é que você resolve isso? Você tem um pai ali que está desempregado, ou a mãe que está desempregada, e como é que você... Aí ele não paga porque não pode pagar, e aí vai preso, e aí você tem decisões, já temos decisão do STJ, dizendo que a prisão tem que ser domiciliar, mas aí também não pune. Então, assim, você tem uma série de questões que você tem que levar em consideração. Há pessoas que vão levar isso para não pagar, há pessoas que realmente não têm condição, e aí você vai colocar essas pessoas num local, né, prisional, dentro do sistema prisional, lá, inadequado, enfim, inadequado, numa situação super complicada para todo mundo, ao mesmo tempo, tá, eu não vou punir o pai, né? Geralmente é o pai que não... a gente tem ali uma questão, geralmente os pais, né? Sim. É o pai que não paga os alimentos, a criança geralmente fica com a mãe, o menor geralmente fica com a mãe. É claro que isso não é regra, mas é a maioria. Mas acaba acontecendo na maioria dos casos, né? Acaba acontecendo na maioria dos casos, mas você tem essa situação e, por outro lado, você tem também ali a mãe que está com a criança e que não tem condição de dar tudo que essa criança precisa nesse momento. Então, simplesmente deixa para lá. Então, as questões são muito complicadas. A gente precisa ter diálogo, a gente precisa trabalhar o diálogo, especialmente nos direitos das famílias e especialmente nesse período que vai vir pós-pandemia. Você tem que ter ali uma possibilidade de acordo, de que as partes consigam chegar ao mínimo de um consenso. Uma questão, por exemplo, de visitação, né, de convivência. A gente vai ter aí uma série de problemas. Estamos vivendo hoje uma série de problemas em relação à convivência do menor. Então, às vezes, o pai que não mora com a criança, né, eles têm... Pode até ser que tenham a guarda compartilhada ou não, mas, enfim, não significa que eles... apesar de terem a guarda compartilhada, que a criança tenha 2 casas ou more com os 2. Pode morar com a mãe e ter a guarda compartilhada do pai. Só que digamos que o pai trabalhe na linha de frente, seja médico, seja enfermeiro, né? Quer dizer, ele vai ter contato direto com a doença. E aí ele quer porque quer ver essa criança. E aí, é certo? Você não pode restringir o convívio, porque é importante, especialmente nessa época. Mas é razoável esse convívio agora? Essa preocupação da mãe não deixar essa convivência acontecer nesse momento, ela é absurda? Ela é razoável? Mais do que nunca, justamente, a negociação se mostra aí um fator determinante para muitos dos litígios que podem vir a acontecer por causa do fenômeno da pandemia. Deixa eu só te cortar rapidinho, Carminha. Eu estou olhando aqui no meu relógio, parece que faltam 15 minutos. Ai, meu Deus! Para a gente encerrar. Vou fazer o seguinte... Vou dar para passar a palavra para você, deixar você continuar com a palavra para você fazer as suas palavras finais. Vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aí, se eventualmente tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente responde depois e a gente encerra dentro do tempo para evitar a gente ser cortado aí, tá bom? Não, pois é, fechado. Perfeito. Com você a palavra. Bom, eu queria primeiramente agradecer a você pela oportunidade. A ideia que foi de um bate-papo, acho que a gente fez isso, acho que isso ficou muito claro, né? Não foi trazer, não era uma aula, não era esse o objetivo. Você inicialmente explanou de forma muito brilhante, eu poderia dizer, sobre as questões técnicas que a gente precisava tratar aqui. Isso me deixa muito orgulhosa. A gente fica tão feliz, porque para o professor é isso que a gente quer. Pode mandar coração na live? Pode mandar coração na live? Vou mandar coração na live, então. Vamos mandar coração na live? Vamos fazer coração na live.
você pode ter certeza que para o professor, o maior orgulho que a gente tem, a maior felicidade, a maior recompensa da gente é isso. Eu estar aqui conversando com você e ver o quão brilhante você está se tornando cada vez mais. Você sempre foi um aluno excepcional, mas eu fico encantada quando eu vejo vocês assim atuando e me dá um orgulho imenso. Queria agradecer a presença de todos, vários alunos, ex-alunos, colegas que vieram assistir. Eu estou assim, realmente feliz demais por isso. Estou morrendo de saudade de todo mundo, porque para o professor o melhor lugar para estar é em sala de aula e essa pandemia tirou a gente do nosso lugar. Então, estar aqui é estranho, é incômodo, porque a gente queria estar junto e eu gosto muito do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço, eu me preparei para fazer o que eu faço, eu sou professora por opção e por formação. Então, eu queria muito poder estar abraçando todo mundo, estar beijando todo mundo, mas eu sei que nesse momento isso ainda não é possível. Queria te dizer que eu estou à disposição para o que for necessário, para sempre que você precisar de mim. Espero ter, de alguma maneira, contribuído e falado alguma coisa interessante nesse bate-papo que a gente fez e que tenha sido claro para as pessoas que estão assistindo, porque a gente tem alunos de todos os períodos, então eu tentei ser o mais claro e o mais simples possível naquilo que a gente conversou e dizer que a gente está no momento que a gente tem que pensar como a gente vai agir pós-pandemia e que é unânime, né, todos os especialistas da área, todas as pessoas que atuam no direito das famílias, que atuam na advocacia em geral, que a gente precisa buscar o diálogo, buscar a negociação, buscar outros métodos, os que a gente chama de adequados de resolução de conflitos, para que a gente perca menos, para que a gente sofra menos, para que a gente possa resolver as questões de maneira, as questões mais sensíveis de maneira, com um melhor diálogo, de maneira mais sensível efetivamente, porque a sensibilidade ela faz parte do ser humano, o afeto é totalmente parte do ser humano. Nós somos humanos porque nós temos afeto, porque nós somos sensíveis. Então a gente precisa abraçar essa nossa sensibilidade e colocar ela na nossa vida, inclusive na nossa vida profissional. É isso aí. Acho que você finalizou da melhor forma. Ficou até difícil de eu terminar minha fala aqui, porque acho que você falou tudo. E eu fico muito, muito feliz em escutar as suas palavras, de você ter aceito esse convite que eu fiz para a senhora, de forma informal, pela gente conversando pelo Instagram. Eu falei, vamos fazer uma live. Você na hora topou. Depois que você foi perguntar qual era o tema que você queria, que a gente queria tratar... Vamos entrar, e hoje a gente fazendo essa live do Instagram, e você falou, meu Deus, não sei fazer pelo Instagram, vamos tentar, e a gente conseguiu, e acho que foi um sucesso realmente. E queria agradecer a todo mundo que está aí presente, que prestigiou a gente. Eu vi que a Luana Araújo colocou aí perguntando, vocês vão fazer outra live? Podemos fazer também, vai depender da grande mestre aqui. E o tema, diz aí qual é o tema que vocês querem assistir. Não, deixa eles escolherem também, né? Vamos deixar agora um ambiente mais democrático possível, em meio a tantas disputas políticas. Vamos sempre zelar pela democracia, né? E agradecer aí a todos nesse momento conturbado. A gente sabe que a gente está voltando agora, as coisas começam a retornar, o fórum agora reabre, né? Já começou a reabrir aí, ainda sem atendimento sequer para os advogados, mas futuramente, até o final desse mês de julho, teoricamente as coisas começam a voltar ao normal, e é o que a gente espera, porque tem muito processo aí parado também, mas eu acho que foi um sinal muito positivo essa paralisação, se a gente for olhar, tentar achar um lado positivo, porque tudo na vida acho que tem um lado positivo e um negativo. E o positivo foi o que a gente já conversou ao longo dessa live, que foi trazer a necessidade dos métodos alternativos de solução de conflitos, que foi demonstrar que existe um direito fora da advocacia litigante, que existe um direito fora do contencioso de massa, né, presente e que tem muito potencial. Acho que o que tem potencial aí para todos os setores, né, tem muita coisa acontecendo dentro do direito de família, que foi o tema que a gente trouxe aqui, mas também tem muito tema acontecendo dentro de outros ramos do direito, as empresas retornando agora com vários fatores a serem determinados, muita coisa também na área trabalhista. Então, você veja aí que
hoje o advogado ele tem que se colocar muito num papel estratégico para tentar orientar da melhor forma possível os seus clientes, principalmente se foram clientes empresariais, a gente está falando um pouquinho mais fora do direito de família, mas só para a gente poder contornar isso e dizer que existe a advocacia, mesmo em cenários de crise, a advocacia não parou, pelo contrário, a advocacia trabalhou e muito. Tem colegas aqui, eu não atuo na área criminal, mas também, diante de todas essas dificuldades, o Fábio, que estava acompanhando a gente aí, não sei se ele ainda está online, mas o doutor Fábio, presidente da Comissão de Prerrogativa aqui da OAB Nova Iguaçu, deu um alô para a gente no meio da live. Ai, que bacana, que bacana. Doutora Márcia Marcelino, advogada há muitos anos aqui em Nova Iguaçu também, trabalha com empresas, excepcional. Também muita gente aí entrando, prestigiando a gente, colegas do direito aí já advogados, outros aí estudantes de direito, que futuramente vão estar aqui com a gente também fazendo live, né, Carmen? Com certeza. Daqui a pouco vai estar aí conversando com você, conversando comigo, batendo um papo gostoso, assim, nessa conversa informal, mas que sempre traz muito conteúdo relevante e importante para vocês, de uma forma simplificada, que eu acho que é o objetivo, pelo menos das minhas lives, é sempre fazer uma conversa profunda e, ao mesmo tempo, que traga conteúdo jurídico de uma forma leve, que não seja aquela coisa pesada, massiva. A gente não tem esse objetivo aqui. O nosso objetivo é mais orientar e conversar. O direito ele tem que ser acessível, ele tem que ser simples, né? Ou pelo menos o mais simplificado possível. Senão ele não se presta ao fim que se destina, ele é para as pessoas, né? Se as pessoas não entendem o que a gente está falando, tem alguma coisa muito errada aí, né? Exatamente. Bom, é isso. Eu só posso te agradecer de coração, agradecer a todos, Leonardo, Maiara. É porque, gente, eu não sei mexer, então eu não consigo nem ver todos. Só puxar para cima, ó. Isabela, Adriana, Cristal, Luiz Henrique, Vieira Gabi, Patrick, Sabrina Lima, Patrick Nunes, Aireli Santos, Luanara, Sabrina de novo, Ele Américo, Mônica Souza, Yuri, consegui, viu? Gabi Ciolo, que estudou junto comigo. Maravilhosa, me orientanda. Linda, maravilhosa. Adriana. Tem muita gente aqui que falou com a gente ao longo da live, saiu entrando aqui. Muito bacana, gente. Eu fico muito feliz em estar com vocês dessa forma e eu só posso te agradecer por me proporcionar isso. E tirar esse meu bloqueio, porque é a primeira live que eu faço, sem mexer em nada, por isso que deu tudo errado no início, mas no final... Eu fico honrado demais em ter sido o primeiro a estar com a senhora aí, conversando, batendo esse papo aí, ter sido o primeiro a ter feito o convite, que você aceitou o convite, esteve aí com a gente ao longo dessa quase uma hora aí de conversa, batendo um papo muito saudável. Sempre conte comigo e aqueles que quiserem, eu estou sempre à disposição de vocês, porque vocês moram no meu coração. Eu sempre digo isso no final do semestre, que vocês podem contar comigo para a vida, e eu não digo isso à toa, eu digo de verdade, de coração. Tá certo. Agora vamos encerrar a live, né? Você que encerra, porque você é que abriu a live. Sou eu que encerro. Depois você deixa salvo lá. Salva lá no IGTV, tem que salvar lá no IGTV, porque só depois acompanhar quem eventualmente perdeu alguma coisa. Você vai encerrar, vai apertar o xizinho que tem aí em cima, aí vai sair e vai perguntar se você quer excluir ou salvar no IGTV. Se você colocando no salvar, vai aparecer lá no seu perfil. Não pegou no IGTV. Então tá bom. Gente, então, eu tô tendo aula agora, tá? Sou novata na matéria, mas eu vou fazer. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que assistiram. Principalmente obrigada a você pela oportunidade, tá bom? Obrigado. Beijo. Obrigado. Até a próxima. Tchau.